Mas vocês já têm um plano diretor, inclusive, vocês já devem ter passado por isso, mais ou menos. Planos diretores, planos de cidades, não são uma novidade no Brasil. Acontecem desde o século XIX, pelo menos. Teve o primeiro plano, que foi um plano que foi feito por Rio de Janeiro, chamado Zonagashi, né? E isso aí vem acontecendo em todas as cidades. Mas antigamente eles eram mais focados em fazer melhorias assim, estéticas da cidade, mais do que tudo. Hoje em dia a gente entende o plano diretor como uma coisa completamente diferente. É um instrumento para fazer gestão da cidade, criar políticas públicas para a cidade. Política pública é uma coisa que o governo estabelece para resolver um problema que é identificado na cidade. Então, eles resolvem fazer uma política pública para tratar daquilo, né? E o plano diretor, de uma certa maneira, ele dá o direcionamento para várias dessas políticas, para praticamente todas. Bom, a primeira coisa é que a implementação do plano diretor tem que ser acompanhada pelo executivo, pelo legislativo e pela sociedade civil. Gente, isso não é uma coisa que é feita de cima para baixo, é feita todo mundo junto, tá? E nem de baixo para cima, é feito todo mundo junto, né? Então, e também outra coisa, a gente faz o plano, claro, sempre querendo fazer o melhor possível, mas sempre pode, por conta da dinâmica urbana, da situação, das coisas que vão acontecendo, haver necessidade de mudanças, de alterações, de revisões, e o plano diretor é obrigatoriamente revisto também dentro de um certo prazo que a própria lei estabelece, ou então a lei maior, que a lei federal estabelece, né? E a metodologia de revisão é praticamente a mesma de elaboração de um plano. Bom, de acordo com a Constituição, o plano diretor é isso aí. Essa é a definição de acordo com a Constituição. Instrumento básico da política de desenvolvimento e de ordenação física, territorial e de expansão urbana. Parte integrante do processo de planejamento municipal, tendo como princípio a função social do direito de propriedade. Isso aí é uma coisa um pouco complicada de falar, mas é o seguinte, basicamente é o que o prefeito falou. Toda propriedade tem uma função social. Aliás, existem muitos países que a propriedade não é vista como um direito, é vista como um ônus, uma obrigação. Na hora que você tem uma propriedade, você tem uma série de obrigações por conta de ter aquela propriedade, né? E o plano diretor estabelece mais ou menos qual função que cada parte do território deveria cumprir para melhor atender a coletividade, a cidade, né? O plano diretor é muito importante por conta disso. Bom, isso aí eu gosto muito dessa frase, que é de um antropólogo e arquiteto urbanista, né, que já morreu, Carlos Nelson de Souza, mas ele, de Santos, quer dizer, Carlos Nelson dos Santos, ele fala o seguinte, que a cidade é a síntese da sociedade e da economia que é construída diariamente. Na cidade, a gente está expresso, gente. O que é? A sociedade é a economia que está acontecendo ali dentro. Ela se expressa fisicamente na cidade. Então, quando você lê a cidade, você lê exatamente o resultado da sociedade e da economia, né? Ao longo da história, sobre um sítio geográfico específico. E aí eu chego num ponto que é muito interessante, que pouca gente dá atenção, que é a questão do solo. Ninguém dá muita importância para solo, né? Solo a gente tem coisa que cerca, igual o ar, igual o sol, né? O solo está aqui, ó. Isso aqui é um solo criado, na verdade, porque você fez um segundo andar. Mas sem solo, nenhuma atividade humana acontece. Então, a gente tem que tratar muito bem do solo. A gente tem que gerir ele muito bem, gerenciar, administrar ele muito bem, para não usá-lo de uma maneira que não sirva para o desenvolvimento e para a melhoria dos lugares, né? E é isso aí, a organização do espaço, que é o plano diretor vai fazer, que é organizar o espaço, ele está ligado à socioeconomia e às políticas públicas municipais, ou seja, a questão da sociedade, da economia, e agora vem as políticas públicas que vão decidindo o que fazer em cada pedaço da cidade. Bom, houve, depois, na época que se fez a Constituição, que está vigindo até hoje, né, que é a Constituição da Redemocratização,
o pessoal estava muito atento para isso, já havia um movimento pela reforma urbana e tudo. E uma das coisas que mais incomodava essas pessoas era como que tinha acontecido a urbanização brasileira durante os períodos de desenvolvimento da época da Revolução e tudo. O crescimento não é diferente em nenhuma cidade do Brasil, tá? Todo lugar. Crescimento desordenado, subutilização de áreas urbanizadas, ocupação de áreas periféricas ou inadequadas, concentração de benefícios, segregação das pessoas, deficiências de infraestrutura e apropriação privada de investimentos públicos. Aí, pode passando, algumas imagens do que é, todos esses aí são imagens que eu fiz em vistorias, né, que eu trabalho de campo e tudo, são lugares em que eu estive, né? Olha o risco, né? A questão da acessibilidade ali, né? Que é até engraçado quando a gente olha, mas é uma verdade, está lá. E, pode passar. Essa é uma rua também, tem, infelizmente em Riacima a gente encontra alguns lugares parecidos com esse, mas isso é o resultado de acontecer sem planejamento. É isso que a gente está querendo. É ter uma cidade que seja bacana, que seja legal, que a gente conserve a paz, que o Júnior se referiu, né? Mas que seja para todo mundo bacana, né? Não seja para uns e para outros não. Bom, isso aí eu vou passar, mas é que o Milton Santos, ele fala algumas coisas interessantes sobre a localização, mas pode passar. E o plano diretor, ele faz isso, então. Ele estabelece a ordenação física e territorial do município e orienta as políticas públicas para o desenvolvimento socioeconômico sustentável e inclusivo. Ou seja, que toda a população participe daquele desenvolvimento, que obtenha as vantagens daquele desenvolvimento. A gente não quer, de jeito nenhum, que a cidade fique estagnada, que a cidade pare. A gente quer sempre melhor para todos os moradores. Então, quando a gente começa, e aí vão acontecer algumas oficinas, né, que a gente até sugere que vocês, a Silvia vai falar depois, mas essas oficinas são oficinas de trabalho mesmo, que a população vai poder dizer o quê? Que cidade que ela quer. Tá? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder ao fazer um plano diretor. As bases legais do plano diretor são 3 leis, né? A Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e o Estatuto da Cidade, que é a regulamentação da Constituição no que diz respeito à política urbana. Quem são os atores do plano diretor? O Executivo Municipal, principalmente porque o plano diretor é uma lei de iniciativa do Executivo, que manda para o Legislativo, isso é uma coisa estabelecida, é o Executivo que vai fazer a lei. A equipe consultora é contratada para ajudar, mesmo porque toda a administração está envolvida com trabalhos de rotina e tudo. Então a gente tem que trabalhar junto com o executivo, mas o executivo não pode se dedicar só a isso. Nós temos uma equipe grande, né, uma equipe que tem biólogo, engenheiro sanitarista, engenheiro de sistema viário, de mobilidade, temos geólogo, geógrafo, cientista social e etc., que todo mundo está envolvido nesse negócio. É uma equipe bastante grande, né? A sociedade civil, que tem que participar e que tem que se colocar, se ela não se colocar depois, não pode reclamar do que sair. E, finalmente, o Legislativo Municipal, que é o ator que recebe o projeto de lei enviado pelo Executivo, examina, emenda ou não, e aprova e vira uma lei que passa a regulamentar a questão da organização físico-territorial da cidade. A metodologia é a mesma do plano diretor, né? A gente faz um planejamento para fazer um diagnóstico, né? Esse diagnóstico é composto de 2 partes, leitura técnica, que é o trabalho de campo feito pela equipe consultora, e a leitura comunitária, que são oficinas participativas, que são conduzidas também pela consultora. A gente pactua todas as propostas junto com a sociedade, e a sociedade que eu falo, todo mundo está incluído. A sociedade civil é todo mundo incluído. Não tem esse sim, aquele não. Não. Setores produtivos, estudantes, dono de casa, trabalhadores, todo mundo, né?
Aí a gente, a partir de uma pactuação de propósito, a gente elabora um minuto de lei, né, pro executivo. O executivo examina, se concordar, faz uma nova audiência, essa proposta de lei é apresentada para a população diz se concorda ou não, se quer alguma mudança, se não quer, tem uma outra audiência pública como essa aqui, e finalmente ele é levado para a Câmara de Vereadores. E aí uma coisa que eu sempre falo, gente, se não acompanhar isso, a sociedade civil não acompanhar a votação disso, também não pode reclamar não, porque vai ser, né, os vereadores vão estar lá discutindo as propostas. Se eles resolverem mudar alguma coisa que é do interesse da população, a população tem que estar lá para se manifestar, né? Não pode largar a coisa não, né? Assim, eu já fiz minha parte, agora vou para casa ver minha novela e acabou. Infelizmente não é, sabe? Dá muito trabalho, mas é assim que a gente tem que ver a vida. Então, essa frase também do mesmo arquiteto que eu falei, eu acho interessante porque ele fala tudo. O plano diretor é um modelo cuja utilidade básica é servir para pensar. A gente começa a pensar a cidade. De outras maneiras, por outros ângulos, outras pessoas mostram para a gente ângulos que a gente não tinha pensado, não tinha visto, né? Ele analisa o que existe, a partir do que ele encontra, ele propõe como que deve ser dali por diante. Pronto, é isso, acabou. Então, tem dois aspectos. As mudanças propostas por um plano diretor são dar conta de todo mundo que vive e faz a cidade. As pessoas que constroem as cidades, daqui ou não, elas têm interesse no plano diretor. As pessoas que vivem aqui têm todo o interesse no plano diretor. E sem a conscientização delas e participação, nada vai acontecer de acordo com o previsto, não importando a qualidade técnica que o Júnior elogiou aqui, mas pode ser o melhor do mundo. Mas se não houver esse subsídio, né, esse esforço de todo mundo junto, não vai acontecer, vai ser legal. E isso aí são só algumas oficinas também feitas pelo nosso equipe, mostrando o pessoal trabalhando em cima de mapa mesmo, fazendo propostas, né, discutindo, debatendo. Aqui também trabalhando no mapa. E finalmente isso aí, cidade ideal é a do cidadão ideal, gente, não tem jeito, é isso aí. Quem faz a cidade somos nós, né? E aquele que compreende os mecanismos que regem o mundo urbano, que decide qual assunto é relevante, que tem opiniões a respeito e que cria arenas para fazer valer seus direitos e as suas opiniões, né? Não acho que é uma questão muito de direito, é uma questão de opinião, mais que tudo, ali, no momento do plano diretor. Bom, então, para finalizar, o processo de planejamento participativo é isso. O plano diretor é um pacto firmado entre a sociedade e os poderes públicos. Então, a necessidade do quê? Do comprometimento coletivo no processo de construção, produção coletiva de decisões e participação popular. A participação é importantíssima. É isso, gente. E, finalmente, né, para terminar, não adianta nada fazer, aprovar e não implementar. Então, dentro da própria lei, já fala como que vai ser implementado. Já tem o sistema de gestão e planejamento, a regulamentação e o monitoramento, para ver se está dando certo, se não está. Se não está, vai ter que ser alterado, né? É isso. Acabou. E eu só quero desejar e pedir a Deus que a gente tenha muita inteligência e muita capacidade para poder levar esse negócio da melhor maneira possível para a Riacina, tá? Muito obrigada.